Vamos lá então, galera. Meu nome é Rodrigo Farias, então de volta aí, né? Estávamos falando aí de conceitos básicos, né? Conceitos básicos aí relacionados especialmente a frações. Vamos lá então. Só que esses conceitos básicos relacionados a frações, tá? Eles vão se aplicar em diversos contextos, tá bom? Nós tínhamos aqui, vou fazer em vermelho aqui, 3/5, mas deixa eu até pegar um valor aqui que ele vai fechar melhor para a gente conseguir entender isso. 5/8. Gente, uma coisa que eu tenho que entender é que toda fração ela é uma divisão. Isso é uma coisa que eu tenho que entender, tá? São coisas muito simples, mas que a gente precisa absorver, porque na época da escola a gente não estava preocupado em saber o que era isso, certo? Tinha coisas mais interessantes. Outra coisa que eu tenho que entender é aquele velho gráfico, aquela velha analogia que a gente fazia, que essa de baixo aqui, ela pode ser... Minhas analogias são com copo, tá? Vamos imaginar aqui, ó, que eu tenho um copo aqui, esse copo aqui ele seja dividido, copo de cerveja, lógico, né? Ele seja dividido aqui, ó, em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Foi 6? Deixa eu ver, 1, 2, 3... Não, foi 5. E logicamente que esse copo ele está representado aqui, ó, esse 3, ele representa aquilo que eu tenho, certo? E o de baixo é o total. Isso vai servir para outras aulas, tá? Você saber que a parte de baixo é o espaço amostral, é um todo, a quantidade que você pode usar, e a parte de cima é aquilo que você usufruiu, certo? Ou poderia ser assim, ó, uma ideia de que você pegou uma cesta, falando em escola, né? Você pegou a lata de lixo lá, certo? Lata de lixo, que ficava lá na frente, lá do lado do quadro, encostadinho na porta, assim, à esquerda embaixo, certo? Você fazia 5 bolinhas de papel. Nessas 5 bolinhas de papel, você acertou 3. Então você tinha 5 possibilidades, das 5 acertou 3. Isso é uma forma de se olhar a fração também, tá? Essa outra aqui, por sua vez, você pode pensar o seguinte: essa como é 8, o copo é maior. Não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver. Isso aqui significa somente que esse copo... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Se isso somente significa que esse copo aqui, ó... Deixa eu ver se ficou 8 mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui só significa que esse copo ele foi dividido em maiores partes. Maior quantidade de partes, tá? Não significa que o copo é maior. Então não adianta você olhar assim, ó, uma fração assim, 500... Vamos pegar até para não ficar tão... vamos pegar uma fração assim, ó, 600 por 920. Cara, essa fração que você tem aqui não é maior que essa, tá? Ou seja, essa fração aqui, ó, não é menor que essa aqui. As duas são iguais. Porque se você dividir 600 por 920 e 5 por 8, vai dar exatamente a mesma coisa, tá? Então você tem que ter essa percepção, certo? Não é que a fração tem números maiores que ela vai ser maior, não tem nada a ver. O que interessa é o resultado que ela vai dizer. Se você pegasse aquela fração maior ali, ó, você ia ver que ela ia ser bem parecido com essa aqui, ó. Essa aqui você tem de 8 partes, 5 preenchidas. 5 preenchidas. O meu desenho, vocês vão perceber que eu desenho bem demais, tá? Então, simplesmente significa aqui, ó, que foi tomado 5 partes entre 8 disponíveis. Aí vem o X da questão, porque na escola o que é que eles faziam? Eles simplesmente colocavam conteúdo, até hoje colocam, tá? É a minha crítica à escola, hein? Eles colocam conteúdo e simplesmente te atiram assim, sem explicar, sem nem saber o porquê que aquilo ocorre.
tá? Vamos entender isso. Vamos entender. Olha só. Você consegue me dizer com exatidão, eu estou falando com exatidão, qual dessas duas frações foi tomado mais? Você pode falar assim, ó, eu acho que é tal. Você joga, apostamos aí R$ 1.000. Você apostaria R$ 1.000 que você tem certeza no que você está falando? Só se você for louco, tá? Senão não, você não vai apostar. Porque não tem como você ter certeza qual delas é maior. A olho nu, assim. Se eu te der um tempo para pensar, talvez fique um pouco mais claro, mas mesmo assim não vai ser tão fácil. Quando a gente não consegue mensurar duas frações, a gente não consegue somar. Você percebe que você não consegue somar ou subtrair algo que você não tenha a real noção do tamanho daquilo? Você não consegue. Não tem como. Então, para que a gente consiga ter a mensuração real, a gente vai ter que fazer um processo que é o seguinte. Nossa, agora vai dar um déjà vu da época da escola. Que é assim, ó. Imagina que eu tivesse duas frações, se as frações elas fossem isso aqui, ó. 3/5, vai ter que ser 3/8, tá? Senão não vai dar certo o meu exemplo. 3/8 eu tivesse 5/8. Você saberia qual dessas duas aqui, desses dois copos, teriam sido tomado mais? Lógico. Por que você sabe? Porque a base da divisão é a mesma. Quando você quebrou teu pau com o crush lá, deu uma pauleira, velho, desgraçada lá. E essa frase é de velho, né? Mas assim, vamos ter que chegar num denominador comum. Chegar num denominador comum. O que é chegar num denominador comum? É fazer com que se tenha o mesmo parâmetro, tenha a mesma medida para conseguir se entender, certo? Eu estou começando a fazer reflexões agora sobre frases faladas em quebra-pau de relacionamentos. Olha só, quando você tem igual, você consegue medir. Então o que a gente tem que fazer com essa aqui é medir, é fazer com que os denominadores sejam os mesmos. Como que a gente faz isso? Através de uma coisa que a gente chama de MMC, ou mínimo múltiplo comum. Ó, para que a gente chegue no mínimo múltiplo comum, primeiro vamos entender o que é mínimo múltiplo comum. Quais são os múltiplos de 5? Certo? Quais são os múltiplos de 5? Olha só, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e por aí vai. Quais são os múltiplos de 8? Por favor, eu vou dar um tempinho a mais para você pensar, tá? 8. É a próxima. Multiplicado por 2, dá quanto? 16. Agora mais 8. Vai, na força do ódio. 24. E agora? 32. Agora, 40. Só mais um. 48. Beleza? Qual é o menor múltiplo que é comum a esses dois? O menor múltiplo que é comum a esses dois é 40. Ó, tá vendo que é o menor? Que é comum nos dois? Isso é mínimo múltiplo comum. Só que, cara, você não vai fazer isso na prova. Estou te explicando de onde surge. Até porque dificilmente vai ter questão de MMC na Fundatec, tá? Pararam com isso. Imagina que você tem que fazer o mínimo múltiplo comum entre 13 e 17. Cara, você vai ficar morrendo fazendo. Certo? Você tá... olha, você vai faltar folha aqui inúmeras, tá? Então, o que você faz quando você tem que achar o mínimo múltiplo comum é o que a gente chama de fatoração, tá? E aí a gente vai fazer um traço aqui, ó. Vocês não dê bola para os traços que eu fizerem, porque o mecanismo que eu estou escrevendo aqui, ele é mais difícil de escrever do que num quadro, tá?
8 e 5, ou 5 e 8, tá? A ordem não vai importar aqui. E você vai começar dividindo eles, ou pelo menos um deles tem que ser divisível pelo menor número primo. Professor, fudeu, eu não sei o que é número primo. Olha só. Número primo, professor, o menor número primo é 1. Não, cara, professora te ensinou errado. Já vi professor falar isso já e jurar de pé junto. O conceito de número primo é aquele número que ele possui exatamente, somente 2 divisores, certo? Sendo ele mesmo e 1. Ah, então, professor, então o 1 é... Não. O 1 não tem 2 divisores diferentes, 2 divisores distintos. Ele só tem um, que é ele mesmo. Tá? Então, 1 não é número primo. O 2... Ah, mas 2 é par, professor. Não pode ser número primo. É número primo. O número primo, ele possui 2 divisores. Quem que eu posso dividir o 2? 2 posso dividir por ele mesmo e por 1, que é o conceito de número primo. Vamos para o 3. O 3 eu só posso dividir ele por 3 e por 1. É um número primo. Vamos para o 4. 4 eu posso dividir ele por 4, por 1, só que eu consigo dividir por 2 também. Então o 4 não é número primo. Certo? Feita essa introduçãozinha aí, ó. Tem que cuidar para não ficar na frente do resultado depois ali. 8 e 5. 8 e 5. Eu posso dividir ele pelo menor número primo? Posso. Qual é o menor número primo? 2. Se não desse por 2, eu tentava por 3, tá? E sucessivamente. Posso por 2. 8 por 2, 4. 5 por 2 não dá, então eu repito. Consigo dividir algum dessa segunda linha por 2? Consigo. Que é o 4. 4 por 2. 2. 5 não dá. Repito. Consigo dividir algum dessa terceira linha por 2? Consigo. O próprio 2, que vai dar 1. E quando eu chego no 1, eu não tenho mais o que fazer. Tá? Eu paro aqui. E o meu 5, consigo dividir? Não, repito. E agora? Agora eu tento por 3. Consigo dividir... 1 já morreu aqui, tá? Não tenho o que fazer. Consigo dividir 1 por... o 1 já não tem o que fazer. Consigo dividir 5 por 3? Não. Por 4? Não. Nem caberia. Só por número primo que a gente vai fazendo, tá? Mas pode pegar a sequência que vai dar certo. 5 dividido por 5. Posso? Posso. Que vai dar 1. A hora que fechou 1 aqui ó, no final, você não tem mais o que fazer. Beleza? E agora, a gente vai fazer o produto disso. O que é produto? É a multiplicação. Vamos lá. 5 vezes 2, 10. Aqui, ó. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. 20 vezes 2, 40. Então, veja que eu achei o mesmo resultado aqui, né? 40. Eu mostrei isso aqui para vocês para tu não saber de onde sai. Eu gosto que o aluno entenda de onde estão saindo as coisas, tá? E a gente vai ter aqui, ó, 40. E aí, você vai ter que lembrar que o mínimo múltiplo comum, você pega esse valor aqui, ó, que é o meu 40, você divide por 5, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, tá? 40 dividido por 5. Vamos até fazer em outra cor aqui, tá? 40 dividido por 5, 8. 8 vezes 3, 24. Tá vendo como você não vai ter como fugir desses cálculos? Tu vai ter que trabalhar para isso, tá? 40 dividido por 8 agora aqui, ó. 40 por 8, 5. 5 vezes 5, 25. Tá? Beleza? Então, nós temos aqui agora, ó, 25.
Gente, eu estou fazendo com soma de frações. Poderia ser subtração e seria o mesmo processo, tá? Como aqui é soma, olha o que é que eu vou fazer. Vai ficar 24 mais 25. Eu vou ter aqui 49. 49 entre um copo que cabe 40. Duas coisas que a gente pode entender aqui, tá? Isso aqui, ó, que a gente formou, é a mesma coisa que eu ter a seguinte notação. É a mesma coisa que eu ter assim, ó. É a mesma coisa que eu ter... Vou apagar essa parte de baixo aqui, tá? Porque eu vou precisar do espaço aqui. Nossa senhora. Não, achei que tinha apagado coisa que não precisava. Aqui. Beleza, olha só. Gente, esse 3/5 é a mesma coisa que 24/40, tá? Olha aqui, ó, 24/40. E esses 5/8 é a mesma coisa, olha pouca diferença, tá? Que 25/40. Agora você sabe que esse segundo aqui, ó, ele foi consumido mais que o primeiro, tá? Gente, isso aqui, ó, é só para entendimento, para que você saiba como que as coisas se formam, tá? Incidência disso em prova, muito pequena. Incidência pura, pequeníssima. Incidência para que você use para fazer um cálculo, enorme, tá? E para a gente finalizar, só eu dizer o que é que significa esse 49/40. Significa que é como se você tivesse juntado esses dois copos aqui, ó, juntado eles. Se você juntasse, você teria um copo com tamanho 40, dividido em 40 partes, tá? Ele cheio, tá? E outro copo também com tamanho 40, só que aqui, ó, esse aqui é ocupado 40, tá? Outro copo aqui, ó, com tamanho 40 também, ocupado somente 9. É como se você pegasse e juntasse esse copo aqui, ó, com esse outro, esse copo A com esse copo B, juntasse eles e veja, ele tem 49 entre 40, não cabe, então ele transborda. Já que ele transborda, a gente faz outro copo, tá? Gente, só conceito, não precisa você se matar nisso, tá? O que eu preciso que você saiba é fazer essa operação aqui, ó. Tá? Você não pode errar soma e subtração de fração, de jeito nenhum, tá bom? Então isso tem que saber. MMC, se tiver alguma prova, se assim, ó, nas últimas... Vai ser um bloco mais curto esse. Se nas últimas 150 questões da Fundatec houver uma questão com MMC, eu vou explicar certinho o MMC, tá? Aplicando em questões. O MMC você já viu como faz. Se tiver, eu coloco para você. Se não tiver, gente, a gente não vai perder tempo com isso aí, a gente vai pro que realmente cai, tá? Que na verdade são assim, ó, 10, 11 tópicos. Desses 10, 11 tópicos eu vou te entregar todos eles aí para você conseguir tua aprovação. Beleza? Gabaritar também, né? Isso aí, bloquinho mais curto aí. A gente se vê numa próxima aí, já começando a trabalhar com conteúdos mais relacionados a questões. Acho que eu já vou conseguir trazer alguma questão pra gente entrar de vez aí e sentir um pouquinho o gosto aí, esse gosto doce da matemática, né? Não vem dizer que é amargo, tá? Isso aí, galera. Valeu, até mais. Um abraço.